Muito bem-vindos a todos os que estão aqui, aos que estão ao vivo conosco nessa transmissão. Que Deus abençoe. Você também que está acompanhando pelo Instagram, Deus abençoe. Em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Nós já estamos com muita saudade, sentindo muita falta do culto presencial da igreja aqui conosco, dos nossos domingos, das nossas quartas-feiras, dos nossos encontros. Mas, por enquanto, é o que nós temos e podemos fazer. Estamos agradecidos por essa oportunidade de poder chegar até a sua casa. Eu quero agradecer a você que está aí em casa, membro da Igreja Cristã Vida Nova, aqui em João Pessoa, em Wilmington. Você que não é membro, que está nos acompanhando, nos dá a honra e o prazer de chegar até dentro da sua casa, através dessa transmissão. Eu quero agradecer a você em nome de Jesus e dizer que estamos orando diariamente pela sua vida. Eu oro diariamente pela igreja, pela nossa família espiritual, diariamente pelos contatos que temos, nossos seguidores de Instagram, nossos seguidores nas fanpages, as pessoas inscritas no YouTube, nos nossos canais. Eu sempre estou diariamente orando por você, e eu creio que o Senhor vai nos dar vitória nessa fase. Nós vamos passar por tudo isso e sairmos vitoriosos para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a meditar comigo numa palavra que o Senhor pôs no meu coração. Está dando um retorno aqui de um zumbido, mas vai ficar bom, em nome de Jesus. Queremos agradecer a toda essa equipe que sempre se junta aqui para estar conosco. Deixa eu ver se... vai ficar bom. Quero agradecer a essa equipe que sempre se junta aqui, como eu dizia, para poder realizar tudo isso, né? A equipe de louvor, o Kennedy, a Jéssica, o Franklin, o Abraham, que estiveram hoje aqui conosco para fazer esse louvor tão abençoado. Que Deus nos recompense. A Flávia na transmissão, Ionara, Andreinha, Roberta, o presbítero Anderson que está aqui conosco, Deus abençoe. A Jalta que está ali na imagem, Deus recompense, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então sempre estamos aqui com essa equipe revezando para poder proporcionar esse momento a você que é da igreja, você que não é da igreja, porque mesmo à distância nós queremos continuar te abençoando com os nossos cultos, com a palavra, com o louvor ungido, abençoado, para que a gente possa se manter firme, né, na fé e nessa caminhada. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, versículo 6. Quero meditar com você nessa palavra. Lembrando que logo mais às 7 horas, estará ao vivo também o pastor Daniel Silva com o culto online da CVL Church em Wilmington. E logo mais às 6h30, o pastor João e sua esposa, irmã Vânia, e a equipe, com a transmissão ao vivo pelo Instagram da ICVL Church João Pessoa. Amém? Para que você tenha as opções de você se alimentar, de você poder, mesmo em casa, estar cultuando ao nosso Deus. Filipenses 4, versículo 6 diz assim a palavra do nosso Senhor, a palavra de Deus: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas em tudo as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Amém? Eu vou ler novamente para que fique bem guardado aí. Você que está nos acompanhando, você pode ou abrir ou ligar a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus em tudo as vossas petições, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero meditar com você e trazer a você, a nós que aqui estamos, você que está em casa, uma reflexão, né, sobre o tema se protegendo além do vírus. Amém? Se protegendo além do vírus. Estava conversando antes da gente começar a transmissão com Abraão, estava platicando um pouquinho com ele acerca disso, porque já está, se eu não estou enganado, nós aqui, por exemplo, é o quarto domingo, né, que a gente está fazendo essa transmissão. Ou seja, completou-se um ciclo de um mês, fazendo culto online, né, com as pessoas limitadas, o número de pessoas limitadas, e toda essa situação, enfim. Então, já se faz muito cansativo. É cansativo. Muitas pessoas aqui, como disse o presbítero antes, ainda estamos, né, abençoados, porque muitos ainda podem ir e vir, por exemplo, do trabalho. Algumas regiões não estão saindo de casa para nada, a não ser o essencial, inclusive com a vigilância das autoridades, para saber para onde você vai, se você tem como certificar que você vai a uma farmácia ou um supermercado. Alguns lugares, como vimos essa semana no noticiário, no Brasil, por exemplo, a polícia já até prendendo pessoas, a guarda municipal prendendo pessoas por estarem sentadas no banco de praça. Veja que situação. E tudo isso cansa, e nós observamos que tudo isso é em nome de uma proteção. Nós estamos lutando para nos proteger, as pessoas estão lutando para se protegerem, as pessoas estão ficando confinadas em casas, prisioneiras do seu próprio lar, em virtude de se proteger desse vírus. E eu gostaria de meditar com você acerca da proteção além do vírus, porque muitas pessoas estão levando a sério, e graças a Deus por isso, estão se cuidando, fazendo a sua parte. Aqui na nossa região é como que uma proteção mais vertical. As pessoas estão indo trabalhar, fazendo seus trabalhos, se protegendo, tomando seus cuidados, mas boa parte, graças a Deus, não parou, diferente de algumas regiões e diferente de alguns países. E o interessante é que nós temos observado, por exemplo, alguns municípios que têm um caso, ou às vezes não tem nenhum caso, tem só contaminação, mas não tem um caso de morte, nada. Como eu conversei com um amigo por esses dias, lá no interior de Pernambuco, um caso sequer de morte, mas as pessoas estão em pânico, parando tudo, parando loja, parando comércio, e não tem caso de morte. Ou seja, o pânico, o pavor tomou conta de tal forma das pessoas, que as pessoas, como disse o Anderson no começo, estão falando só nisso, estão pensando só nisso, estão vendo notícias só sobre isso, e como se nada mais importasse. Só que a vida segue, a vida continua, principalmente a nossa vida com Deus, porque há algo além de tudo isso, há algo além dessa vida terrena, dessa vida material. E Paulo nos dá uma lição aqui quanto a isso, porque o que eu quero dizer se proteger além do vírus? Porque nós estamos vivendo um tempo de ócio, de ociosidade. O que é isso, pastor? É um tempo vago entre uma ação e outra. Isso é ociosidade. É um tempo vago entre um trabalho e outro, entre uma ocupação e outra. Porém, em muitos casos, essa ociosidade já se estendeu por mais de mês. E o que fazer com esse tempo vago? O que fazer nesse tempo de ociosidade? Porque a ociosidade que nós estamos vivendo agora pode acarretar outras coisas. Através da ociosidade, as pessoas podem ficar ansiosas.
Através da ociosidade, as pessoas ficam ansiosas. A ansiedade pode gerar depressão, a ansiedade pode gerar problemas cardíacos, a ansiedade pode gerar muitas outras coisas, pânico, pavor, medo. E as pessoas estão com muito tempo livre em casa. Nós estamos com muito tempo livre em casa, e em algumas regiões tempo praticamente total. E o que nós estamos fazendo nesse período? O que fazer? Por quê? Porque muitas pessoas estão se guardando, estão se protegendo e não estão sendo contaminadas com o vírus, graças a Deus. A perspectiva, como eu estava falando com a Roberta, é que as autoridades preveem que pelo menos 70% inevitavelmente vão se contaminar. 70%. Não tem como se livrar, na perspectiva deles. 70%. Desses 70%, a taxa de mortalidade não é grande. E os que se complicam com o vírus também não é tão grande a porcentagem. Enfim, as pessoas vão se contaminar e vão ficar em casa e vão ser curadas como se fosse uma gripe. É a perspectiva deles. E muitas pessoas, irmãos, vão passar por essa temporada sem serem contaminados pelo vírus, pelo coronavírus. E glória a Deus por isso. Porém, muitas pessoas que não vão se contaminar com o vírus já estão sendo contaminadas com a ansiedade. Meu Deus. Vão passar essa temporada e sair delas e vão poder dar graças a Deus. Quem sabe, se for uma pessoa que reconheça a mão de Deus, vai dizer: graças a Deus, já tudo se normalizou e eu não peguei esse vírus maldito. Mas quem sabe essas mesmas pessoas, boa parte delas, vão sair dessa temporada, dessa quarentena, contaminados com ansiedade. Alguns já estão sendo picados, alguns já estão sendo envenenados pela serpente da depressão. Alguns estão em casa, empolvorosos, sem saber o que fazer, para poder se controlar e ficar tranquilo em casa, tomando remédio controlado. A ansiedade tomou conta. E o que é essa tal ansiedade? Queridos, ansiedade é você se preocupar em demasia com um problema de amanhã, que você não tem nem certeza se você vai chegar lá. Isso é ansiedade. É se preocupar com amanhã e esquecer do hoje. E tem muita gente, por conta disso, vivendo em ansiedade. Pastor, e o que eu devo fazer? É isso que eu quero compartilhar com você em poucas palavras. Pastor, o que eu devo fazer? Como fazer para eu não ser contaminado com o vírus da ansiedade? Porque basta você ver qualquer aplicativo, basta você entrar no noticiário, que você vai ver as formas de você não se contaminar com o coronavírus. Higienizar a mão e coisa e tal. Isso aí a gente já está, careca de saber, como o Anderson, né? Estamos careca de saber disso. Enfim, mas e como não se deixar contaminar com a ansiedade? Porque, queridos, a ansiedade já faz mal à humanidade bem antes do coronavírus. Pessoas que abriram a porta da sua existência, da sua alma para a ansiedade, da ansiedade veio outros problemas, desencadeou outras coisas. E o que é que eu devo fazer, pastor, para eu não ser contaminado nesse período de quarentena, nessa prisão domiciliar? Como é que eu devo fazer para não ser contaminado pelo vírus da ansiedade? Primeira coisa, se você gosta de anotar, anote. Paulo nos dá a receita aqui, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma, é por nada. Você não deve estar ansioso por nada, pelo que comer, pelo que vestir, pelo que vai falar, pela vida, por nada, por vacina. Você não deve estar ansioso por nada. A ansiedade é um atestado que eu dou de incredulidade. Ansiedade é um atestado que eu dou de ateísmo. Eu não estou crendo, por isso estou preocupado sobremaneira, porque a preocupação é normal, inerente do ser humano, mas a preocupação exacerbada, a preocupação em demasia, já se torna ansiedade. E ansiedade é uma enfermidade da alma, querido. E como eu fazer, pastor? Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ou seja, primeiro, ao invés de estar em ansiedade, ao invés de estar ansioso, primeiro
seja conhecida diante de Deus todas as tuas petições em tudo, pela oração e súplicas. O que Paulo está dizendo? Antes de você se entregar à ansiedade, vá orar e conte tudo para Deus. Oh, aleluia! Lembra do tempo de criança? Quando na rua o amiguinho vinha e não deixava você brincar, ou tomava teu brinquedo, tomava o brinquedo da gente, a gente vou contar tudo para o meu pai, eu vou contar tudo para minha mãe. Você vai ver, eu vou contar para o meu papai. Era assim que a gente agia. Por quê? Porque a gente estava em total dependência de quem cuidava de nós. Aleluia! Quem era que cuidava de nós? Você ficava o tempo todo brincando na rua. Quer dizer, as pessoas de hoje não sabem nem o que eu estou falando, mas enfim. Mas no nosso tempo se brincava na rua. No nosso tempo se subia em árvore. No nosso tempo se brincava de pique-esconde. No nosso tempo se brincava de muita coisa na rua, não é? Só que dava um determinado momento, a gente lembrava de casa. Quando começava a fazer um barulho na barriga, a gente, opa, eu tenho casa. E chegando lá, aquele ou aquela, ou aqueles que cuidam de mim, vai me dar comida. Deus quer de nós a segurança da infância. Aleluia! Deus quer de nós hoje, adultos, filhos do Pai, filhos dele, a segurança que tínhamos na infância, em referência aos nossos pais terrenos. Ou seja, ao invés de eu estar ansioso, ao invés de eu me comportar com ansiedade, com a preocupação exacerbada sobre tudo, e sempre com relação ao futuro, o que vai ser amanhã, como vai ser amanhã, e como vai ser minha saúde, e como vai ser meu trabalho, e será que eu pago aluguel, e será que eu tenho trabalho amanhã? Ao invés de eu estar assim, Paulo, cheio do Espírito Santo, me dá uma classe, e ele diz, faz o seguinte, antes de entrar em ansiedade, entra na presença do teu Pai. Aleluia! Oh, aleluia! Entre na presença do teu Pai. Você tem um Pai. Você tem alguém que cuida de você. Pedro escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, entrega toda a vossa ansiedade nos pés dele. Por quê? Porque é ele que cuida de você. Não ande ansioso, querido, por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as tuas petições em tudo. Eu acho interessante esse detalhe que Paulo dá, porque Paulo diz, você tem que falar de tudo. Então entre na presença de Deus, porque você vai estar tomando a primeira dose dessa vacina contra a ansiedade. Glória a Deus. Não tem vacina contra o coronavírus, mas tem vacina contra a depressão, contra a ansiedade, contra a insegurança. Tem vacina. A primeira delas, entrar na presença de Deus. E fale de tudo. Fale dos seus medos, fale dos seus temores, fale das suas necessidades. Fale, entre na presença de Deus e apresente tudo pela oração. É o que Paulo está dizendo, vá orar. Nós cristãos, servos do Senhor, pessoas que acreditamos em Deus, seja você evangélico, católico, seja você, sei lá, se você tem um credo religioso ou não, mas sobretudo nós que professamos a fé em Jesus Cristo, querido, não dê espaço para ansiedade. Eu sei que o momento não é fácil, a circunstância é adversa, o vento é contrário, mas nós temos um Pai. Aleluia! Nós temos para quem ir. Nós temos um lugar aberto para estar na presença de Deus e falar de tudo, dos meus medos, dos meus temores, da minha insegurança quanto ao amanhã. Como eu sempre digo, Senhor, eu não sei de nada acerca de amanhã. Quando eu falo com Deus, eu estou na tua dependência, eu dependo do Senhor. Mas tem uma coisa, hoje eu sei que esse dia o Senhor formou para mim, aleluia, e nele o Senhor vai me abençoar. Aleluia. Oh, aleluia. Você começa a encher seu coração de certeza, não de dúvida. Você começa a encher seu coração de fé, não de medo. Por quê? Porque você está falando com aquele que está no controle de todas as coisas. Fale de tudo. Você quer ver um segundo conselho que eu posso te dar?
para você se proteger além do vírus, você se proteger da ansiedade, da depressão e desses temores. Primeiro, Paulo já disse, você deve orar e contar tudo para Deus. Segundo, pratique o ócio criativo positivo. A psicologia chama de ócio criativo. Eu, numa versão particular, eu chamo de ócio criativo positivo. Inevitavelmente você tem tempo livre. Quem sabe eu falo para pessoas de regiões que não estão como nós aqui, trabalhando parcialmente, saindo parcialmente. Quem sabe você está numa região em que tudo está parado, tudo está fechado, e você tem um tempo de ociosidade incrível. Você tem que praticar o ócio criativo positivo. Por que o senhor chama de positivo o ócio criativo, pastor? Que os psicólogos chamam? Por quê? Porque tem, num tempo de ociosidade, você pode produzir o ócio criativo negativo. Qual é o ócio negativo que a gente pode criar em tudo isso? Só viver em Netflix assistindo filmes, porque você tem tempo livre. Você não tem o que fazer, assistir filme. Você não tem o que fazer, jogar videogame. Ah, meu tempo está livre, eu vou assistir novela. Meu tempo está livre, eu vou viver só assistindo os noticiários, porque meu tempo está livre. Não, isso é um ócio criativo negativo. Você vai se encher de informações que te vão fazer mal. O que eu faço, pastor? Pratique o ócio criativo positivo. Aproveite esse tempo livre. O que é que você faz? Faz um curso online. Tem vários gratuitos. Vai aprender um idioma, ou a base de algum idioma. Vamos aproveitar esse tempo livre e fazer algo que seja positivo para nós. Porque o tempo está livre. A gente pode mudar isso? Estamos vivendo um tempo de ócio, forçado por uma circunstância. Podemos mudar isso? Não. Só está nas mãos do nosso Deus, que Ele querendo, Ele vai de alguma forma instruir, inspirar as autoridades para que a situação se resolva. Fora de Deus não tem solução. Então nós não podemos fazer nada quanto a essa ociosidade, mas dentro dela nós podemos praticar algo que seja positivo para ocupar esse tempo. E qual é o ócio positivo? Ler um bom livro. Faz um desafio para você mesmo nesse tempo, querido. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li. Tem livros na Bíblia, você sabia que você vai ler ele todinho num dia? Tem livros na Bíblia que dá para você ler em pouco tempo. Livros de 3 capítulos, livros de 5 capítulos. Pastor, mas tem livros muito grandes. Traça um objetivo. Eu vou ler esses livros maiores, por exemplo, como de Isaías. Eu vou ler em 3 dias. Eu vou ler em 5 dias. Essa semana eu vou ler Isaías todo. Eu vou ler. Faz isso. Isso é um ócio criativo positivo. Desenvolva um sistema dentro desse tempo em que você possa reunir a família para quê? Para ver uma série. Claro que sim, por que não? Mas uma série positiva. Uma série uma série cristã, uma série de fé, uma série de transformação de vida, filmes que possa te trazer crescimento, edificação espiritual junto com a família. E eu não estou pregando aqui contra o lazer, contra o filme secular, não, mas você pode filtrar como pai de família, como mãe de família, e ver o que é positivo para dentro da tua casa e para o teu próprio espírito, para a tua alma. Amém. Pratique o ócio criativo positivo. Seja criativo nesse momento. Por que você não faz uma gincana dentro da sua casa bíblica? Por que você não desenvolve jogos, momentos de jogos de interação de você e a esposa e vice-versa? Ou você com seus filhos, você que tem filhos. Desenvolva algo que seja criativo, porém positivo. Veja o que a Bíblia diz aqui, por exemplo, no versículo 8 desse texto que nós lemos. Quanto ao mais, irmãos, disse Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que é positivo. Pensar em coisas boas. Ou seja, Paulo está dizendo, você tem que encher, alimentar a sua mente com o que é bom, com o que é positivo, é honesto, é verdadeiro, tem louvor nisso, isso serve para a minha edificação, isso vai abençoar a minha família. Eu
Ocupe o seu tempo livre com coisas que sejam positivas, jogos em família, gincana, disputa, né, bíblica. Faz algo que seja positivo nesse tempo de ociosidade. Pastor, o que é que eu devo fazer mais para me vacinar contra a ansiedade? Porque, como o senhor falou, realmente isso cansa. Eu estou cansado. Eu estou cansado dessa situação dentro de casa. Eu estou cansado desse tempo todo dentro de casa. Você deve proteger sua vida. Ou você deve projetar a sua vida para o pós-quarentena. Amém? Primeiro, Paulo nos ensinou: vá orar. Ocupe o seu tempo também com oração. Conte tudo para Deus. Segundo, desenvolva o ócio criativo positivo. Não tem o que fazer. Vai lá e arruma de novo o closet. Vai lá e arruma de novo as panelas lá no armário da cozinha. Mas se ocupa, não deixa a tua mente ficar vazia com coisas negativas. Ocupa teu tempo. Terceiro lugar, projete a sua vida para o pós-quarentena. Por quê? Porque nós, por um momento desse, podemos ser afligidos a tal ponto de não pensar mais no amanhã. E quando eu falo pensar no amanhã, não é se preocupar, é projetar. Porque há pessoas que estão pensando no amanhã, mas preocupados. Aí vira ansiedade. Mas você pode projetar o amanhã. Não, escute-me, não o que eu vou ter depois da quarentena, mas o que eu vou ser depois da quarentena. O que é que nós vamos ser depois de tudo isso? Como é que nós vamos ser como cristãos depois desse tempo? Que fomos forçados a criar tempo para a família, que fomos forçados a criar tempo para Deus, quando já estávamos esquecidos dele. Como é que eu vou ser depois disso? O que é que eu vou ser? Não é o que eu vou ter. Porque muita gente está preocupada. E agora? Eu vou ter que entrar na minha poupança para poder passar esse tempo. Eu vou ter que usar minhas economias. O que é que eu vou ter depois da quarentena? Será que eu ainda vou ter o trabalho? Será que eu ainda vou ter o carro? Será que eu ainda vou ter a casa? Não é? Eu cheguei aqui num tempo, em 2009 para 2010, que as pessoas estavam perdendo suas casas por causa da crise de 2007, 2008. Então pode ter gente pensando no que vai ter depois da quarentena. Eu quero te convidar a você se proteger da ansiedade, pensando no que você vai ser. Aleluia. O que é que eu vou ser? Eu vou ser um pastor melhor? Eu vou ser um obreiro melhor? Eu vou ser um servo, um cristão melhor? Eu vou ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um pai melhor, uma mãe melhor? Como é que eu vou ser e o que eu vou ser depois dessa quarentena? Projete sua vida para pós-quarentena. Não estacione, não pare nesse tempo chamado hoje. Te projete para o amanhã, porém sem se preocupar, para que essa preocupação não vire ansiedade. Mas projete a sua vida. O que é que eu vou ser? Porque eu vou te contar uma coisa. Mesmo com um tempo desse, mesmo Deus permitindo tudo isso, nós vamos ter seres humanos depois da quarentena piores do que antes da quarentena. Basta você olhar o nível de egoísmo. Então, nenhuma situação dessa está tratando com alguns seres humanos. Por quê? Porque eles já foram cauterizados. Cauterizar é um termo, eu acho que eu já expliquei aqui. As pessoas botavam ferro quente nas feridas para tratar feridas. Isso é cauterizar. Para matar todas as bactérias. Matava, resolvia, fechava a ferida. Porém, quando sarava, aquela parte da queimadura ficava insensível, não sente mais. Você sente ao redor, mas no lugar da ferida não sente mais. Então tem gente cauterizada. Tem gente que nessa quarentena, que nessa pandemia está fazendo ele sentir a necessidade de Deus. Tem gente que não mudou um grau, nem para a direita nem para a esquerda, permanece o mesmo, insensível, frio, distante da esposa, distante do esposo, a mesma, distante de Deus, insensível para as coisas de Deus, a mesma coisa. Tem pessoas que até estão se tornando piores do que eram antes. Basta você ver alguns empresários ou algumas pessoas
que num tempo desse estão tentando tirar proveito de quem está em necessidade. Basta você olhar para os sobrepreços. É só você olhar isso. Uma coisa que, de repente, um exemplo, custava $10. Sou eu que fabrico, sou eu que forneço. Agora a demanda é grande, eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Todo mundo quer o meu produto. Se eu colocar o dobro, $20, todo mundo vai comprar. Eu vou ganhar dinheiro nessa situação. É um insensível. É um ser humano que está ficando cada vez pior. E só Deus para ter misericórdia de você. Só Deus para ter misericórdia de um infeliz como esse. Porque pode ter tudo. Pode lucrar muito às custas da necessidade do momento. Mas você é um infeliz. E se morrer assim será ainda mais. Porque você vai para o inferno. Pode ter certeza disso. Então, projeta a sua vida. Como é que eu vou ser depois disso? Isso está me tratando? Isso está fazendo eu pensar no próximo? Ou eu estou o mesmo egoísta de sempre ou pior? Essa quarentena está tratando o meu ser? Está me impulsando ou me impulsionando a ser uma pessoa melhor? Que pense, que chore a dor do outro, que, sei lá, procure ser parte da solução do problema e não só um observador do problema. Então, projete a sua vida. Não o que você vai ter depois da quarentena, mas aquilo que você vai ser depois dessa quarentena, depois desse período. E um quarto conselho que eu lhe dou: construa nesse período de ociosidade, para que você não fique ansioso, a depressão não te alcança, a ansiedade não te alcança. Construa pontes afetivas. Amém. Aprenda a construir pontes afetivas, não muros. Porque muros estão sendo criados automaticamente nesse período de distância. As pessoas, nós observamos como pastores, estava conversando com outros pastores outro dia, e nós observamos que as pessoas que já estavam frias estão ficando gélidas. Meu Deus. Estão ficando congeladas. Estão ficando cada vez mais distantes do convívio. Estão ficando cada vez mais distantes do contato. Pessoas estão deixando o esfriamento tomar conta de tal forma que elas não constroem pontes, elas constroem muros. E cada vez, por causa da quarentena e da pandemia, muros cada vez mais altos. E como você cuida do seu coração, querido? Como você cuida da sua alma nesse tempo chamado hoje, chamado quarentena? Construa pontes afetivas. Aleluia. Busque pessoas. Impulsione seu coração a se portar com pessoas. Para quem você ligou essa semana? Para quem você mandou um texto essa semana? Para saber como está? Claro que a gente vai fazer e pessoas sequer vão responder nos nossos grupos. Isso virou uma mania miserável, que a gente não dá atenção ao que as pessoas fazem por nós. Mas enfim, continue fazendo. Construa pontos afetivos. Procure saber da pessoa. Procure saber do seu irmão, da sua irmã. E isso vai fazer com que você esteja envolvido com vidas. Amém. E o teu coração vai estar guardado da ansiedade. Amém. Sabe? Você pega seus contatos, vou te dar uma dica. Pega seus contatos que você tem no seu telefone, ou pessoas que você lembra da igreja. Meu Deus. Faz o seguinte, separa 10. Separa 10 pessoas. Não precisa mais do que isso não. Separa 10 por dia. Eu vou ligar para essas 10. Eu vou mandar um texto para essas 10. Eu vou mandar uma mensagem de áudio. Eu ouvi uma mensagem tão bonita que me abençoou. Tal. Eu vou compartilhar com essas 10. Ou algo vindo de você mesmo. Eu vou compartilhar com essas 10. Amanhã mais 10. Depois mais 10. Numa semana você terá feito pontos com 70 pessoas. 70 pessoas que, quem sabe, entre elas estavam já à beira do precipício da depressão. Verdade. E você chegou com a palavra. Olha como é que você está. Como é que está teu armário? Como é que está a tua cozinha? Como é que está a tua despensa? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Por favor, me deixe saber. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar. Faça isso. A ansiedade não vai encontrar espaço no seu coração. Por quê? Porque você está ocupado. E o que é ansiedade? É a preocupação.
você se ocupa com algo antes de estar ocupado. Ocupado eu só posso estar no presente, mas preocupado eu estou com o que vem, que eu nem sei o que é, nem sei como vai ser. Então preocupação é eu me ocupar antes do tempo. E se eu estou ocupado com vidas, a ansiedade não vai me dominar. Claro, deixa eu te dar um conselho. Nesse trabalho de cuidar de vidas, você pode observar que de 10 pessoas, apenas uma te retornou. É em média isso, 10%. Tá? Eu falo por experiência própria, eu, minha esposa. É em média 10%, não se assombre com isso. Mas você fez sua parte. Aleluia. Porque você sabe que nos grupos que são criados de trabalho, de igreja, seja lá do que for, de amigos, parece que tem gente infiltrada do FBI, é ou não é? É agente secreto, não se revela nunca. Meu Deus. Mas não se entristeça, faça a sua parte. Aleluia. Em média vai ser isso, é 10%, não se assombre, mas faça a sua parte. Construa pontes, procure saber daquele irmão, daquela irmã. Nesse tempo agora, se a pessoa não está trabalhando, o que é que nós podemos fazer? Faça chegar ao conhecimento. Pastor, eu não posso resolver tal situação que eu fiquei sabendo. Traga para nós, a gente divide, vamos ver o que é que a gente faz. Mas nós vamos cuidar uns dos outros. Temos que estar cuidando uns dos outros. Como eu faço isso? Como é que eu chego de um lugar a outro se tem água no meio? Se tem um abismo no meio? Se tem um vale no meio? Como é que eu chego de um lugar a outro? Pontes. Como é que eu chego em outra vida? Pontes. Construa pontes afetivas. Procure saber de pessoas. Se importe com vidas. Aleluia. Que a sua vida, seu coração será guardado da ansiedade. Isso é se proteger além do vírus. Quinto lugar, se aqueça espiritualmente. Isso, se aqueça espiritualmente. Não deixe a frieza do ócio, da ociosidade dominar você. Queridos, normalmente sem pandemia, sem esse convívio que a gente tem aqui, é muito fácil da gente esfriar. Basta você ficar uma semana sem você vir aos cultos, sem você ter um contato com os irmãos, com as pessoas, com a palavra de Deus, você já esfria. Imagina num tempo desse, em que agora nem nos cultos nós podemos ir. Nos cultos presenciais, obviamente eu estou falando. Então é muito fácil da gente se esfriar, até porque é uma profecia para esses tempos, para esse dia. O multiplicar da iniquidade vai gerar um esfriamento de quase todos, disse Jesus. Pela multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Não permita que essa palavra se cumpra na sua vida. Não permita que o esfriamento tome conta de você. Como eu faço isso, pastor? Se aquecendo espiritualmente. Aqueça a sua vida espiritual. Como, pastor? Bíblia em primeiro lugar. Saia um pouco do WhatsApp, saia um pouco do Netflix, saia um pouco do videogame, querido. Vá para a Bíblia um pouco. Comece com pouco, não precisa ser muito, mas comece com pouco. Vá para a Bíblia. Como é que eu aqueço a minha vida, pastor, espiritual, para o esfriamento não me dominar? Livros, bons livros. Faça um propósito, assista filmes positivos. Como eu já falei, faça um propósito. Eu vou traçar uma meta. Eu vou ler agora livros da Bíblia por dia. Livros inteiros da Bíblia por dia. Quando chegar num livro grande eu divido. Eu leio em 3 dias. Faça, trace um objetivo, um desafio a você mesmo, que isso vai aquecer a sua vida espiritual. Aleluia. A Bíblia diz, querido, enchei-vos do Espírito. Esse verbo usado no original no grego é um verbo de continuidade. Você se enche hoje e amanhã eu me encho de novo. E depois eu vou e me encho de novo. Aleluia. Interessante é que o verbo está para a pessoa. Sou eu que me encho. Aleluia. É como se Deus tivesse providenciado um manancial, uma fonte, e eu vou lá e eu me encho nessa fonte. Não é Deus que vai me encher, sou eu que me encho, para eu me aquecer espiritualmente. Faça isso. Eu, por exemplo, tracei um objetivo todos esses dias
tracei um objetivo para mim. Eu vou tornar uma mensagem minha livro. E já estou assim, mais na metade. Peguei uma mensagem minha que Deus pôs no meu coração, que eu preguei algumas vezes, e vou transformá-la, estou transformando ela em livro. Então todo dia eu escrevo, todo dia eu escrevo. Além das outras coisas, todo dia eu escrevo. E estou mais da metade. E vai sair esse livro em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. As 3 orações do Getsemane, Jesus na prensa. A gente entendendo aquele ministério do Getsemane. Estou tornando um livro. Ou seja, eu estou me ocupando, eu estou aquecendo meu coração. Para isso eu tenho que ler, para isso eu tenho que pesquisar, para isso eu tenho que orar, para isso eu tenho que estudar, para isso eu tenho que estar lendo, ocupado. E isso aquece a minha vida espiritual. Faço o mesmo, para que a ansiedade não tome conta de você nesses dias de quarentena. Se aqueça espiritualmente, sobretudo com oração. Além da palavra, ore, como Paulo nos ensinou. Em 6º lugar, agradeça, profetize e não murmure. Aleluia. Eu vou repetir. 6º conselho, para que você se proteja nesses dias de quarentena e pandemia, além do vírus. Se protegendo além do vírus, agradeça, profetize e não murmure. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A murmuração é uma arma que eu dou a Satanás contra a minha própria vida. O louvor é uma força que eu dou, uma permissão que eu dou, uma abertura que eu dou, uma legalidade que eu dou para Deus agir na minha vida. Então você escolhe: eu vou atravessar esse deserto da quarentena como? Louvando? Eu vou atravessar como? Agradecendo? Ou eu vou atravessar murmurando? Lembre-se que quando Deus nos permite passar por um deserto e a gente opta por atravessar esse deserto murmurando, a tendência é virarmos ossos secos nesse deserto. Porque o deserto não é para matar o povo de Deus. O deserto é para tratar o povo de Deus. Deserto nunca foi cenário de morte na Bíblia. Deserto é cenário de grandes milagres. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, por que o povo virou osso seco? Porque escolheram passar pelo deserto murmurando, reclamando contra Deus. A murmuração envenena a alma, querido. Murmuração envenena a nossa alma. Não permita a murmuração fazer parte do seu dia, fazer parte da sua vida nesse período. Aproveite esse tempo, como falou o presbítero Anderson. Passe esse tempo agora de quarentena, de ociosidade, e agradeça. Sabe por quê? Porque você está de pé. Agradeça, sabe por quê? Porque você está com vida. Agradeça, sabe por quê? Sua família está guardada. Agradeça, sabe por quê? Você ainda está indo trabalhar. Agradeça, seja grato. Passe esse período agradecendo. A murmuração é um combustível para Satanás se mover. O louvor e a gratidão é um combustível para Deus se mover na minha e na sua vida. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37 nos faz lembrar sobre isso. Deus coloca ele diante de um cenário horrível. Deus mostra ao profeta um cenário, um vale cheio. Esse vale estava cheio de ossos sequíssimos. O adjetivo que o profeta usa é que quando Deus pergunta: o que é que você vê? Esse vale, e esse vale está cheio de ossos, e os ossos estão sequíssimos. É um adjetivo importante nesse contexto. Por quê? Porque ele está dizendo: aqui não tem mais jeito para nada. Inclusive, quando está muito seco, se pegar, vira pó, desmancha, não tem mais o que fazer. Muitos podem estar pensando: a minha vida só me resta reclamar, porque eu não tenho do que agradecer. A minha situação só me resta reclamar contra Deus. Por que Ele permitiu tudo isso? Está tão seca que se eu tocar, minhas finanças viram pó. Está tão seca que se eu tocar, meu casamento vira pó. Você sabe, queridos, eu estava lendo um artigo, aumentou o número nesse período de quarentena de violência doméstica. Meu Deus. Homens agredindo esposas, uns cafajestes, homens covardes, endemoniados, enfim, pessoas espancando os filhos porque
escolheram ter filhos, porque as pessoas dizem, foi Deus que me deu. Deus não, foi você que fez com o seu marido. Aí você escolheu ter filhos, e agora porque tem que estar encurralado dentro de casa, não tem paciência, violência doméstica cresceu. E por que isso? A ansiedade bateu e abriu a porta e deixaram ela se instalar. Mas esses conselhos que eu te dou é para que você se proteja desse mal. Alguns estudiosos já disseram que é o mal do século, ansiedade, porque através dela vem depressão, através dela vem problemas estomacais no físico, sem contar o mal que faz a alma. Mas siga esses conselhos da palavra de Deus. Vá orar, antes de mais nada, ore, apresente tudo a Deus. Produza nesse tempo um ócio criativo, produtivo. Projeta a sua vida além da quarentena. Quem eu vou ser depois disso? Eu vou ser melhor? Eu vou ser um cristão mais comprometido? Porque graças a Deus, irmãos, tem gente sentindo falta do culto. É verdade. Eu louvo a Deus. Você não sabe como meu coração fica alegre quando a gente recebe um texto. Ai, deixa eu ir, eu posso ir, eu estou com saudade, eu estou sentindo falta. Eu sei que muitos não estão nem aí, porque já estavam frios. E essa é a nossa preocupação. Porque muitos que estavam frios não vão se aquecer. Muitos que estavam frios vão congelar e vão morrer espiritualmente. Infelizmente, o vírus não vai matar, mas o esfriamento espiritual vai matar. E muitos ainda estão correndo o risco de serem contaminados, não pelo corona, mas pela ansiedade. Mas projeta a sua vida para o pós-quarentena. Quem eu vou ser? Quarto conselho, construa pontes afetivas. Determine isso. Eu tenho dificuldades com contato, pastor. Eu não sei, procure minha esposa, ela tem o contato de muitas mulheres. Eu tenho o contato de muitos homens da igreja, quase todos. Separe 10 por dia, ligue, manda um texto, envie uma mensagem. Se preocupe com vidas. Isso não é responsabilidade só do pastor, só da pastora. Isso não é responsabilidade só do presbítero. Eles que são responsáveis. Não. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Aleluia. Se preocupe com vidas. Aleluia. Quinto lugar, se aqueça espiritualmente. Lendo, escrevendo, lendo a Bíblia, fazendo resumo do que você leu, orando. Se aqueça espiritualmente. Entre nas lives. Tem gente que não entra nem na live. Ou seja, você está ocupando o seu tempo com o quê? Já não temos culto presencial. Se preocupe com a sua vida espiritual. Aqueça a sua vida espiritual, querido. Não deixe o esfriamento desse tempo tomar conta de você. E em último lugar, faça a escolha de passar esse tempo agradecendo. Mas está muito difícil. Eu vou agradecer o quê? O que Deus já fez na tua vida, por exemplo. O que você tem, o que Deus te deu, a falta que você não está tendo, disso ou daquilo. Deus está permitindo você passar tudo isso, mas de nada você está tendo falta. Agradeça e profetize, como Deus falou com o profeta. Ezequiel, quando disse, eu não sei, Senhor, é o Senhor que sabe, ele disse, profetiza, vai lá. Já que você está dizendo que sou eu que sei, vai lá e você vai profetizar. E quando você profetizar, eu vou fazer a minha parte. Profetize sobre esse tempo. Use a sua autoridade como filho de Deus. Profetize, esse vírus vai morrer. Esse vírus vai regredir. Ele não vai ter mais força. Ele não vai levar ninguém da nossa família. Ele não vai tocar em ninguém da nossa casa. Ele não tocará em ninguém da nossa igreja e região. Profetize. Aleluia. E não murmure. Não reclame. Não reclame. Não deixe a sua alma ser envenenada com a praga da murmuração. Que Deus te abençoe. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. E espero que essa palavra tenha falado ao seu coração.